Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E no ar, hoje nós estamos para fazer uma comemoração. Eu sou partidária de que a gente comemora o aniversário do dia que a gente nasce, se fosse o caso de um ser humano, até o outro, porque está dentro da faixa. E, infelizmente, por uma questão de agenda, quando essa, eu vou chamar de instituição, de entidade, porque para muita gente é isso que é. Porque é parceira, é companheira. E ela nasceu há 5 anos atrás, no mês de fevereiro, não foi? Fevereiro. Então, nosso convidado de hoje é ninguém menos do que o autor das sementes diárias que o Brasil inteiro recebe todos os dias. Acabei de comentar aqui com ele que quando eu acordo para sair para trabalhar, alguns minutos depois o telefone toca e eu sei que é sementes diárias. Então, eu paro um minutinho para fazer as minhas reflexões e escuto. A partir dali eu faço a minha prece e estou pronta para ir para o mundo. E eu sei que muitas pessoas também recebem no início das suas manhãs e encontram esse acalento, esse alanto. E olha, já digo para vocês que muitas vezes a mensagem é um alerta para alguma coisa que vai me acontecer lá fora, na rua, durante o dia. E eu me lembro do que eu escutei. E às vezes, quando é preciso, eu até escuto de novo. Às vezes, na hora do meu almoço, quando eu vou almoçar com o corpo tão pilhado, a adrenalina a mil, pelas coisas que já aconteceram na manhã durante o trabalho, eu preciso me recompor para pegar o turno da tarde. Eu escuto novamente Sementes Diárias, que é para poder ter aquele alento e dizer, olha, vamos em frente porque tudo vai dar certo. Então, para vocês, o nosso amigo Luiz Cláudio Alfradique, que agora também é programador da Rádio Rio de Janeiro, porque o programa Semente Diária está no ar todos os dias para vocês. Luiz, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Cláudia. É com extremo carinho, vou te confidenciar, até com emoção, da gente poder estar comemorando esses 5 anos de Semente Diária, que não é minha, é nossa. Você participa dela desde o início. E a Semente Diária é de todos nós. Quando a gente vê esse nome, né? Semente Diária, a gente parte logo do princípio que semente é algo que você está plantando, imaginando lá na frente colher. E aí, quando eu vejo sementes diárias, todos os dias, eu fico pensando naquelas árvores frutíferas. Existem algumas que são assim, né? Que você planta, mas certamente você não vai ver os frutos, porque ela leva longos anos para poder frutificar. Mas você está plantando para que outros que venham após você possam se beneficiar daqueles frutos. Quem mora em sítio, em fazenda, tem muito isso. Está plantando para os filhos, depois para os netos colherem, porque às vezes faz um plantio já numa idade avançada e não vai dar tempo de ver aquela árvore frutificar. E o semente diária, ao contrário disso, ela pode dar frutos quase que imediato. Como é que surgiu? Eu sei que da outra vez você contou, mas a gente tem sempre público novo, principalmente vocês aí do YouTube, que é um público novo da Rádio Rio de Janeiro. Fica aí a dica, tá? Site da Rádio Rio de Janeiro, todos os dias você pode entrar lá na programação que você vai ver qual é o horário que Semente Diária está no ar e você pode assistir, porque esse público do YouTube é um público que está chegando há pouco tempo, que está se habituando com a programação da Rádio Rio de Janeiro há pouco tempo. Então vamos contar para eles como é que surgiu o Semente Diárias. Por isso que eu digo que Semente Diária não é só minha, é um pouco sua também. Por quê? Eu sou péssima para escrever essas Porque coisas. depois da gente já estar com o cabelo branco, eu que não gostava, nunca imaginei falar em público, acabei sendo orientado pela Cláudia e a gente passou a fazer esse trabalho de divulgação da doutrina espírita através das palestras. E um querido amigo, que ele é profissional nesta área de mídia, ele vivia falando, que é o Rafael Assis, ele vivia falando, você tem que lançar alguma coisa, mensagens, isso e aquilo, e
eu brigava contra o medo até assim da vaidade. A verdade foi essa. Eu não quero, deixa coisas como tá, só nas palestras. E de tanto que ele falou, um dia a gente recebeu do mentor a orientação sobre as sementes diárias. E as sementes diárias, na verdade, são isso, são pequeninas mensagens de positividade que nós escrevemos sob inspiração do nosso mentor, tá? E transforma aquilo no link de YouTube que divulgamos, distribuímos pelo WhatsApp também. Então ela começou dessa maneira, tá? Algo que fosse muito curtinho e com esse objetivo de a pessoa despertar, ela sabe que tem sempre uma nova semente de positividade, com um tema diferente, uma abordagem diferente, e eu sou sincero em dizer, não são minhas, são nossas. Eu só dou sequência àquilo que nos é orientado. As mensagens, eu me lembro que até alguns anos atrás, eu comecei lendo Vida Feliz, do Divaldo. Mas a mensagem não é tão curta assim, então às vezes eu lia um pedaço, grifava, para ler o outro restante no dia seguinte, ou se possível fosse, à noite antes de dormir, eu complementava às vezes a mensagem. A mente cansada, às vezes quando você foca em alguma coisa, sua mente volta, né? Se você vai fazer uma prece, de repente você está divagando, pensando em outras coisas, mas se você está lendo, e eu leio em voz alta. O Semente Diárias, eu escuto você falar, e algumas vezes, se eu tiver que ouvi-las de novo durante o dia, aí eu ouço já repetindo o que você está falando, dizendo para mim mesmo o quanto aquilo precisa ser, né, absolvido. Quando você começou a distribuição, porque não é fácil você distribuir uma mensagem de positividade como essa, que é uma mensagem curta, por isso todo mundo adora, mas não é tão fácil assim você distribuir isso para tantas pessoas. Como foi que surgiu a ideia da distribuição, de criar um grupo? Porque tem um convite no final, né? Sim, quando a mensagem chega, ela chega com um convite. Perfeito. Nós tínhamos, como a grande maioria das pessoas, tem os seus grupos de WhatsApp. E, paralelo a isso que eu acabei de falar, a gente sempre recebe uma mensagem bonita, isso e aquilo, e eu sempre repassava aquilo aos nossos grupos. Infelizmente, as pessoas elas repassam com muita rapidez notícias que são de violência, são impactantes, ou muitas vezes denigrindo a imagem de alguém sem apurar o realismo da coisa. E eu buscava distribuir ao contrário, algumas coisas que eram boas, que eram felizes. E justamente começou nesses pequenos grupos que a gente já fazia. Como a receptividade foi muito boa, aí nós criamos justamente esse dispositivo de vai lá no finalzinho um convite para que a pessoa passe a receber, aí sim, exclusivamente. Você vê que o grupo Semente Diárias não tem bate-papo, a pessoa não pode estar transmitindo nenhum tipo de mensagem. Se quiser se dirigir a nós, tem a liberdade de fazer pelo privado, mas quando a pessoa ela se cadastra ali automaticamente no Semente Diária, ela sabe que só vai receber 2 mensagens por dia. Uma de manhã bem cedinho, e de um tempo para cá nós aproveitamos para colocar a Semente Diária retrô. Porque com 5 anos de Semente Diária tem muito material para trás, para ficar publicando uma vez só. Então na parte da tarde, no final da tarde, início da noite, nós colocamos sempre uma mais antiga para que ela tenha nova chance de vida. Eu achei extremamente interessante essa sacada, né, de colocar à noite. O primeiro dia que eu vi, primeiro eu fiquei pensando, será que é um problema? Porque grupos costumam ter isso. É verdade. Né? Quando você faz grupos de transmissão, às vezes ele faz alguma coisa fora do contexto que você inicialmente havia estabelecido. Aí quando eu percebi, no dia seguinte, eu falei, vou ter que dar boa noite para ele e dizer gratidão. Porque naquela hora é aquele momento assim impactante. Quer ver uma coisa que para mim isso deve acontecer com muitas pessoas? Essa mensagem, essa segunda mensagem funciona quando eu estou na condução voltando. Outro dia eu fiquei 2h30.
porque chove no Rio de Janeiro, a gente já Engarrafa. sabe o que acontece, né? E aquilo foi dando aquela aflição, as pessoas aflitas ali dentro do ônibus. A gente adora que o ônibus tenha ar-condicionado, mas no frio a gente quer que desligue. É O motorista estava um gelo dentro daquele ônibus. Aí, de repente, eu falei, eu preciso me acalmar, gente, porque eu preciso chegar em casa ainda para resolver algumas coisas. Nesse dia, eu cheguei em casa às 10h30 da noite. Aí eu ouvi a sua mensagem da noite. Aí eu resolvi dar uma andada para trás e fui ouvindo algumas. Botei o fone de ouvido e fui ouvindo algumas. Sempre às da tarde. Isso foi ótimo. Eu imagino que isso deva acontecer com as pessoas que depois do dia todo recebeu de manhã fortalecimento de positividade para o dia. Aí à tarde, quando você está naquele momento de gratidão, pelas facilidades ou dificuldades que você teve durante o dia, você recebe uma outra mensagem. Eu achei isso extraordinário. Para ajudar a desconectar do dia pesado, né? E o objetivo das sementes diárias é justamente esse. Ela é curtinha, ela não tem intenção de detalhar um assunto, um tema. Ela tem intenção de provocar que a pessoa entre em reflexões. Então, o que muito acontece com as pessoas, com todos nós vamos acordando de manhã. Então, naquela de vamos acordando, sabe que tem a semente, escuta um pouquinho. Invariavelmente, isso eu estou falando porque as pessoas comentam isso comigo, invariavelmente, após as reflexões, entra na oração matinal, que é tão importante. Iniciar o dia com uma prece de agradecimento. Com certeza, por mais que o dia tenha muitas adversidades pela frente, se a gente iniciar ele com uma prece, tudo será um pouco mais fácil ou menos difícil, mas tudo será mais positivo. Isso é bem importante, porque quando nós tivemos a ideia de colocar o Semente Diária, que aliás, o Semente Diária substituiu, na verdade, um trabalho de mensagens que foi desenvolvido aqui na Rádio de Janeiro durante a pandemia. Em 2020, talvez tenha sido um dos anos mais produtivos da Rádio Rio de Janeiro em matéria de criação, de fazer coisas novas. Então, as pessoas que estavam aqui com todos os cuidados, todas as dificuldades e todos os receios, né, da pandemia no seu auge, tiveram essa ideia, né, a Rádio Rio de Janeiro, junto com o Conselho Espírita do Estado, com o CERJ, de criar mensagens que foram depois analisadas pela própria FEB e foram disponibilizadas na Rádio Rio de Janeiro todos os dias. Então ficou no ar 2020, ficou no ar em 2021. E aí, quando arrefeceu tudo, que as coisas voltaram à chamada normalidade, não se viu mais, né? Até porque as pessoas que estavam fazendo isso estavam fazendo porque estavam em casa, de home office, Sim. as pessoas que estavam colaborando, que estavam contribuindo. Mas voltou todo mundo à vida normal e o tempo ficou escasso para a pessoa criar, né, mais uma atividade além daquelas que seriam as atividades normais que ela parou de fazer durante 2 anos. Aí o que fazer para substituir isso? Nós precisávamos manter algo no ar que as pessoas pudessem buscar todos os dias. Vou ligar o rádio, vou ouvir no celular, que as pessoas que não recebem porque não estão aí aproveitem, tá, para pegar o convite para poder receber. As pessoas podem ouvir a Rádio Rio de Janeiro pelo celular. Rádio Rio de Janeiro .digital, e você tem lá a opção de ouvir ou assistir a rádio. Então nós pensamos numa coisa que pudesse ser pequena, como eram as mensagens que foram criadas para o tempo de pandemia, mas que nós tivéssemos certeza que já era conhecida no Brasil inteiro. Aí lembramos imediatamente de você. Legal. Nós pensamos, gente, o trabalho do Luiz Cláudio Alfradi, que já é um trabalho que está pronto. Se ele aceitar o nosso convite, ele vai nos enviar. E aí nós vamos organizar e colocar, né, colocar a chamada, fazer o que tiver que fazer, e vamos colocar todos os dias. E foi assim uma ideia excelente, porque hoje em dia as pessoas escutam a Rádio Rio de Janeiro no mundo. É verdade. Então, quem escuta a Rádio Rio de Janeiro pelo celular, quem assiste pelo PC, pelo notebook, em qualquer lugar do mundo as pessoas Nós percebemos isso de imediato, porque muitas pessoas começaram a comentar, poxa, eu ouvi na rádio isso e aquilo. E vou até lhe falar algo que é curioso. Em muitas casas espíritas, que a gente roda todo dia fazendo o nosso trabalho nas palestras,
E em muitas casas, algumas pessoas vêm, o senhor Luiz Cláudio da Rádio Rio de Janeiro, né? Então vê como é que a coisa funciona, né? A coisa, a gente não imagina até onde vai Não. isso. Na verdade, mesmo buscando as informações, mesmo quando a gente sabe que as pessoas, né, os programas que são interativos, muitas vezes as pessoas que estão fora do país mandam uma mensagem, principalmente pelo Facebook, o pessoal do YouTube, estou aqui assistindo não sei aonde. A gente tem uma ideia, mas na realidade a gente não consegue dimensionar, porque nem todo mundo que assiste ou escuta está naquele impulsionamento de registrar. Sim, Não registra, mas a gente sabe que a pessoa está é verdade. ouvindo. Aliás, eu imagino a quantidade que está ali e nos vários locais do mundo e que não tem nem a oportunidade Não, de... exatamente, de mandar uma mensagem. Essa madrugada mesmo eu estava ouvindo analisando os fatos e uma pessoa da Escócia, outra pessoa da Espanha, e passando, eu fico imaginando quantos que gostariam de estar também mandando a sua Mandando mensagem. mas estão lá nas suas atividades e E às vezes a aproveitando. pessoa não manda. Não, Eu tiro por essa história de ouvir a rádio pelo celular. Quando eu estou na rua e quero acompanhar alguma coisa, então eu coloco o fone de ouvido e fico escutando ali. Mas não necessariamente você vai registrar o que você está ouvindo. e a gente tira isso por isso também no nosso canal de YouTube. Tem lá, como todo canal, o comentário, o like, isso e aquilo. E a quantidade de pessoas que dão ali o seu comentário, o like, a gente percebe que é uma quantidade que a gente agradece todo dia, mas em relação à quantidade de pessoas que a gente vê no contador que assistiram, é uma parcela bem pequena, justamente porque não está com possibilidade de estar Isso. acessando. Escrever ou gravar, porque eu fico imaginando que você não vai fazer isso todos os dias, né? Você deve ter criado aí uma dinâmica em que você consegue fazer o registro da semente diária. Não deve ser um trabalho fácil, eu imagino. Eu tiro por aqui que qualquer coisa que a gente vai fazer são várias pessoas envolvidas na situação. Como é que você criou a dinâmica para que todos os dias tenha uma mensagem nova? Sim, na realidade, nós acordamos naturalmente, a gente não usa despertador. Entre 3h20 da manhã e 4 horas é a hora que estamos acordados e começamos as atividades. Se não tem nada, eu sempre coloco o fone de ouvido com a rádio, é o horário, estávamos falando isso aqui fora do ar, é o horário que eu tenho tranquilo para estar ouvindo, mas as sementes diárias, a inspiração, ela vem de repente. 90 e tal % é nesse horário. E o curioso é que, por vezes, vem 4, 5 na sequência, com temas diferentes, abordagens diferentes. Aí eu pego o celular, ainda deitado, pego o celular, à medida que ela vem, eu vou escrevendo, tá bom. Daqui a pouco outra. Ela está acabando uma, vem a outra. Aquelas ali, eu mesmo transmito para o meu WhatsApp, para depois eu organizar, colocar. Aí sim, aí vem a parte da produção. Feitas as sementes diárias, a gente faz a gravação da parte de voz, encaminho esse material para o Rafael Assis, tá? Que eu não entendo nada de montar isso aí, ele é um craque nisso, ele prepara com o link, com uma imagem que seja contextualizada, manda de volta para nossa aprovação, ok, está aprovado, aí está formado o link do YouTube. Então, para você ter uma ideia, hoje nós estamos finalizando em termos de produção, maio já está toda produzida, e em termos de produção, estou ali pelo dia 20 de junho, mais ou menos, que ainda não fiz a segunda etapa. Então é assim que ela surge. Mas e os outros 8, 9% que surgem às vezes, estou dirigindo, às vezes eu estou na rua, aí eu pego o celular, porque se não anotar na hora, 2 minutos depois eu não sei mais o que era. Aí eu pego o celular e gravo para mim mesmo a semente. Isso. Pronto. Depois, quando eu escutar, eu passo adiante. Agora, se deixar, daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu vou fazer, nem o tema eu lembro mais. Isso ocupa um tempo na Sim. rotina da sua vida. Quando você se propõe a fazer alguma coisa,
Você é convidado e você aceitou. Você se propôs a realizar aquilo. E você sabe que é algo que tem que ser produzido diariamente. Isso ocupa um tempo na sua vida. Como é que você encaixou isso? Independente de você levantar às 3 da manhã, acordar. Se não levanta, pelo menos acorda às 3 da manhã. Como é que você encaixou isso no seu dia a dia? Porque eu imagino que as pessoas que estejam nos escutando, ouvindo você falar que 3 horas da manhã você chega à inspiração e você precisa fazer. Como é que você encaixou isso? E nós trabalhamos, né? Ainda estamos em atividade profissional e isso até às 5 horas da manhã, essa parte da produção, isso e aquilo, já coloco. De 5 às 6 é o horário que nós lançamos as sementes. Lançamos através dos diversos grupos, através das diversas listas de contato. Então, aquele horário eu sei que é o horário reservado a ela. Invariavelmente, não marco nada. Se tiver alguma coisa para fazer nesse horário, com certeza eu vou fazer um pouquinho antes as sementes ou um pouquinho depois. Mas, normalmente, é nesse horário. E a retrô. A retrô é sempre no finalzinho da tarde, naquela hora que eu também estou começando a parar a atividade profissional. Aí, a gente lança ela. Você está falando tudo isso aí, eu estou me lembrando, né, dos mentores espirituais. Disciplina. Disciplina e disciplina. E disciplina, porque tem que ter, para você produzir um material que, querendo ou não, causa um impacto na vida das pessoas. Isso é algo que eu acho que vocês já têm isso bem consciente. Causa um impacto você entrar com uma mensagem, pensar aqui num tema que é comum à humanidade: ciúme, inveja, ignorância, medo. São temas que fazem parte do nosso dia a dia, que acometem o ser humano durante o dia. Você tem várias fases que você passa no decorrer do seu dia a dia. E aí você está produzindo um material que ajuda as pessoas a conviverem com essa situação. Cláudia, isso foi não só uma vez, mas foi extremamente importante isso que você está relatando, porque lá no início chegou uma hora em que eu falei assim para mim mesmo: será que isso aí está sendo bom para as pessoas? Será que eu estou achando que é, mas não é? Será que não estou incomodando as pessoas em estarem recebendo nos seus WhatsApps os links? Aí dei aquela balançada, confesso. Eu acho que eu vou dar um tempo nisso. Naquele dia, não foi nem no dia seguinte, nem 2 dias depois. Naquele dia, eu tive mensagem de 5 pessoas que eu não conheço, são pessoas que acompanham a Semente Diária, dando o seu depoimento de como a semente chegou na hora certa. E de vez em quando, isso para mim foi a resposta da espiritualidade. Peraí, então não vou te falar nada não, deixa que eles falem. E inspiraram eles a darem os seus depoimentos. E durante a semana agora, durante as semanas, a gente está sempre recebendo uma mensagem, seja uma mensagem de confirmação, seja uma mensagem de agradecimento, seja uma de solicitação de prece. E as mensagens nos estimulam muito, porque a gente vê que de alguma maneira está sendo tocado. Mesma coisa quando nós vamos fazer uma palestra. Na prece que eu faço silenciosa antes da palestra, é que se um coração for tocado, tudo valeu a pena. Se está distante de casa, se não está, tudo valeu a pena. Então, nas sementes que vão no dia, se um for tocado, para nós a gente está agradecendo muito ao Pai que nos dá essa oportunidade. Eu te fiz essa pergunta que eu já recebi aqui há alguns anos atrás, uma pessoa de Minas que fazia um trabalho semelhante a esse seu, acho que parou, não sei o que houve. E eu tinha feito essa mesma pergunta para ele. Como começou, como é que ele se sentia, se ele tinha noção do que aquele material impactava na vida das pessoas. E nós estamos contando isso agora para você, ouvinte amigo. E fazendo um convite. Na verdade, são vários convites que nós vamos fazer, mas o primeiro é para que você não saia daí, você permaneça conosco. Estamos conversando com Luiz Cláudio Alfradique, autor das Sementes Diárias, que vai ao ar diariamente na Rádio Rio de Janeiro, e que para algumas pessoas, além de ouvirem na rádio,
recebem também e ouvem nos seus celulares. E aí fica um detalhe. Ela escuta na rádio o material que vem sendo enviado para nós. Mas se ela também é inscrita no canal, ela recebe um material diferente Inédito, todo dia de todo manhã, dia. inédito, e recebe um outro que a Rádio Janeiro coloca no ar. Fique conosco que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos de volta, lembrando que nós estamos assim nas vésperas do feirão Pro Casa Maria de Magdala, né? Daqui a 2 dias é o nosso pleito de gratidão ao trabalho espetacular realizado pelo Dr. René Peça, criando aquela casa de acolhimento e de amor. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa, que recebe tantas pessoas, que acolhem tantas famílias. Então é importante que nós tenhamos em mente que às vezes é o mínimo que a gente dá que faz a diferença. Então se você vai ao feirão no dia 7 e chegando lá, você compra um suco de laranja. Você não sabe o quanto aquele suco de laranja que você comprou vai ser multiplicado em benefício daquelas pessoas que são acolhidas pela Casa Maria de Magdala, além de que é a oportunidade do retorno às nossas confraternizações. Nós encontramos pessoas que a gente só vê de ano em ano, e agora, no caso do feirão da Casa Maria de Magdala, são 3 anos, né? Porque foram 2 anos sem, então estamos no 3º ano, reencontrando os amigos, reencontrando os corações, conhecendo o trabalho da Casa Maria de Magdala. Vai ter um café literário lindo com livros que falou especificamente sobre por que a Casa Maria de Magdala foi criada, como a Casa de Maria de Magdala está hoje. Um livro que foi escrito pelo René Peça, Amor e Vida, que ele escreveu antes do seu desencarne, que foi lançado depois, que é um livro extraordinário. Então lá no Café Literário estarão as pessoas que estiverem envolvidas com esse material, para bater um papo, para conversar com você, enfim. Nós esperamos encontrar todos vocês lá. Assim como esse nosso encontro de hoje, em que nós estamos conversando com Luiz Cláudio Alfradique, autor das Sementes Diárias, que iniciam o nosso dia, todos os dias, o mês inteiro, o ano inteiro, não importa qual seja o dia, quando estamos alegres ou quando estamos tristes, quando estamos preocupados, a mensagem sempre chega, como ele falou no primeiro bloco, para nos acalentar. E aí fica uma pergunta que eu sei que deve estar na cabeça de vocês. Quem é Luiz Cláudio Alfradique, o autor desse trabalho todo? Quem é Luiz Cláudio Alfradique nessa questão de ser uma pessoa, um membro participante do movimento espírita, um espírita que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer há alguns anos atrás. A gente não fala anos, né? Se bem que eu não ligo muito para esse negócio de idade, não. Mas que eu conheci, que chegou, né? Meio tímido, né? E eu olhava para ele e dizia, não, você vai fazer, você tem condições de fazer, faz isso, faz aquilo. E aí, hoje, eu sinto assim, sabe aquele orgulho de madrinha, de quando eu escuto falar que ele vai fazer uma palestra em algum lugar, quando eu ouço alguma palestra dele, às vezes pelo YouTube, e fiquei extremamente feliz quando, há 5 anos atrás, ele um dia me ligou e falou que ele tinha esse material, que estava com vontade. Eu falei, olha, vai ser maravilhoso. E foi. Então, quem é Luiz Cláudio Alfradique? É o afilhado da madrinha. Não, na realidade, aquilo ali foi algo que até hoje eu achei impressionante. Na realidade, eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita aos nossos 13 anos, em torno disso. Tivemos um momento muito especial ali pelos 16, 17 anos, em que o nosso amado Raul Teixeira me colocou compulsoriamente com um atendimento fraterno semanal durante muitas semanas, e foi algo que foi muito importante na minha mudança. E continuamos ali como simpatizantes da doutrina espírita, até que
em 1999, nós retornamos, eu, minha esposa e meus filhos, a morar em Niterói. Foi quando eu pedi a orientação nas minhas orações para ir para uma casa que é o GEPAR. Então, nós estamos lá no GEPAR há 24 anos e ali passamos a nos envolver mais, a efetivamente nos tornarmos espírita. E um dia, no GEPAR, uma colega falou: vai ter um treinamento de oratória lá no Bezerra de Menezes. Pô, faz comigo. Eu falei: não vou fazer porque eu não falo em público. Não, faz comigo, é do lado do seu escritório. Aí eu vou e volto com você. Tá bom, então eu vou contigo por causa da carona. E acabou que com o seu batismo de madrinha foi importantíssimo. E eu descobri isso que eu nunca imaginava, né? Então, eu nunca me esqueço, uma coisa que você falou durante o curso, que fiquem tranquilos, sempre dá aquelas borboletas, né? E com o tempo, a gente foi verificando que falar para 6 pessoas ou falar para 500 pessoas é igual. É igual, até uma energia melhor, uma coisa. Então, assim surgiu, tá, esse nosso lado, né, como Luiz Cláudio Fradique, hoje Sementes Diárias. Mas a gente procura ser um estudioso da doutrina espírita, perdão, um estudioso da doutrina espírita, e como todos nós, ali lutando diariamente a luta mais difícil que existe, que é contra nós mesmos, nossa reforma íntima, buscando, através das nossas mudanças, tentar finalizar o dia sempre um pouquinho melhor do que iniciamos. O Semente Diária, esse material, né, produzido com tanto amor, com tanto carinho, com tanta disciplina, a gente quer deixar isso aqui bem claro, porque eu tenho certeza que as pessoas devem ficar imaginando em casa de onde saem as informações. Como é que chegam aquelas informações, como é que você... Porque você vai ter que fazer, claro, uma reflexão em cima daquilo que você recebe. Nós temos um canal aberto, todos nós, né? E esse canal é maior ou menor em uma ou em outra pessoa, mas através desse canal vazam essas informações que vêm, né, do plano espiritual, e que qualidade essas informações têm dependem sempre de como nós estamos no momento de recebê-las. Então, às vezes, você recebe uma ideia, né, uma informação que chega para você em formato de ideia, que não vai ser boa. É assim que muitas vezes nós depois paramos para refletir e dizemos: meu Deus do céu, se eu tivesse pensado 1 minuto, eu não teria dito aquela palavra. É verdade. Não teria falado aquela frase, não teria tido aquela atitude. Então é necessário que nós tenhamos uma disciplina para que a recepção seja sempre uma recepção de qualidade, e que nós tenhamos também, porque isso é bem importante. Você recebe a mensagem, mas você precisa ter condições de refletir sobre ela. Não pode cegamente receber, tá, papum, vou gravar, ou vou Passar escrever, adiante. vou passar adiante. Isso é um equívoco que nós precisamos evitar cometer. E para não cometer esse equívoco, talvez o caminho seja esse aí que você falou: você estudar a doutrina constantemente. Porque estudando, você consegue perceber nas entrelinhas o que é bom e o que não é. Porque aparentemente Exatamente uma coisa pode assim. ser muito boa, né? Mas depois que você reflete sobre aquilo, você fala: nossa, não é isso, né? Tirou assim o confete de cima, você vê que o que ficou por baixo não é algo produtivo. Como é que você sente em matéria de responsabilidade? Porque é uma responsabilidade, não tem outro sinônimo que se possa utilizar. Você saber que você está entrando na vida da pessoa todos os dias, dizendo a ela algo que talvez ela precise ouvir, mas tem que ser algo que seja produtivo. Isso você foi no cerne da questão. A gente tem uma preocupação muito grande em passar a semente diária na peneira que seria a peneira do Cristo. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos muito claros, muito claros. Nós é que temos muita dificuldade de interiorizá-los. E só no exercício diário a gente vai conseguir. Então, primeira análise é exatamente essa: se está de acordo com o que Jesus nos ensina. Se existe ali uma pontinha de algo diferente, não serve. Às vezes, uma única palavra
que está compondo ali. Semente diária tem ali algo entre 30 e 50 palavras, considerando os artigos, isso e aquilo. Às vezes uma única palavra pode mudar esse sentido, tá? Porque as sementes diárias, elas são mensagens de positividade, mas que algumas, elas têm aquele objetivo, algumas delas vêm com aquele objetivo de despertar a pessoa para aquilo que ela não quer ouvir, mas vai ouvir. Isso acontece também. Puxãozinho de orelha. Aquele puxãozinho básico. de orelha de carinho, né? De mãe. O objetivo é construtivo. Então a gente tem verdadeiramente essa preocupação de estar analisando uma a uma para que nada saia da linha do que a doutrina nos ensina e principalmente da linha do que Jesus nos coloca. Tanto é que, se você parar para observar, a gente não coloca na semente diária, tá, termos exclusivos da doutrina espírita. Por quê? Porque nós somos da opinião de que toda religião levada a sério conduz a Deus. Então, religião não é o time de futebol que a gente torce para o nosso e contra os outros. Então, a semente diária hoje, com alguns levantamentos que a gente conseguiu ir fazendo, o público tem ali 60% a 70% de espíritas, ou aqueles que são afins da doutrina espírita. Mas tem muita gente evangélica. Eu ia te falar exatamente isso. Tem muita gente católica, porque a gente coloca de uma maneira tal, e isso, o mérito disso não é nosso, é do mentor que passa, de modo que ela seja acolhedora a qualquer religião que esteja no caminho do bem. Eu ia te falar exatamente isso. Eu conheci no evento um grupo de pessoas, uns 4 ou 5 pessoas, e 2 delas são espíritas. Aí não sei como estávamos falando, eu evito o máximo, mas as pessoas, como é que tá a rádio? Aí, você é da rádio, aquela coisa toda que fica. Aí, de repente, uma delas falou, rapaz, se não fosse a rádio durante a pandemia, eu não sei o que teria sido de mim, porque eu fiquei, né, apenas eu e meu filho em casa, isolada, etc, parará. E ele falou, aquelas mensagens que iam ao ar, que ajudavam a gente a se equilibrar, etc e tal, foi muito importante. Mas acabou e foi substituído pelo Semente Diária. Aí a outra aqui não é espírita, as outras 3 eram 5, 3 delas não eram espíritas. Falou, você sabe que eu recebi o convite da fulana, que eu não sei quem é a fulana, porque é amiga, né, pessoal delas lá. Fulana me mandou o convite e eu passei para ela, que passou para outra. Então, são pessoas que não são espíritas, e ela falou, uma delas, né, falou assim, eu fiquei viciada em ouvir o Semente Diária. Eu falei, que bom, que vício ótimo. Eu falei, você sabia que eu conheço... Vai, eu tirei minha onda. Ele falou, sabe que eu conheço o autor de Semente Diária? Você conhece? Como é que ele é? Aí eu fiz sabe, pintei assim um retrato seu. Ele é assim, assado, a pessoa ótima. Olha, quando você tiver a fim de ver um trabalho no bem, um trabalho que ajuda, que está numa região que agora está sendo, né, um pouquinho mais acalentada, né, pelos aqueles que nos comandam lá em Niterói, mas ali aquele pessoal ali da Lagoa, ali de Piratininga, era o pessoal muito sofrido. Lá tem um grupo espírita chamado GEPAR, que é o Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação. Isso. E ele é de lá. Ele é de lá, uma hora dessa eu vou lá. Falei, então, quando você chegar lá e você pergunta quem é Luiz Cláudio Alfradique, que vão te dizer. Eu espero que uma hora dessa elas apareçam lá pela curiosidade de saber quem é você, mas acima de tudo de saber o que é um trabalho realizado no bem, porque é um trabalho extraordinário. Então, quando eu te perguntei quem é Luiz Cláudio Alfradique, é justamente para as pessoas perceberem o ser humano que escreve aquilo ali, porque nós temos um hábito de criar uma imagem de pessoas que fazem alguma coisa de grande relevância. Nós criamos uma imagem meio que irreal da pessoa, né? Parece que a pessoa não come, não dorme, que não faz isso, que não faz aquilo, e na verdade são seres humanos que estão assumindo com disciplina. Aí entra novamente a história da disciplina, que assumem um trabalho que lhe é ofertado, porque te foi oferecida a oportunidade, sabendo que aquilo tem um padrão e um certo custo, né, que ele vai ter que incorporar ali para que ele possa realizar. Como é que você se sente tendo aceitado esse convite? Agradecido. Aliás, diariamente eu agradeço a Jesus a oportunidade. Foi um trabalho bem pequeno, muito pequeno, mas que a gente faz com amor. Agradecido, e sempre quando converso com Jesus eu digo a ele que
enquanto estiver sendo útil, tá? Que me permita continuar. Então, que depende das nossas atividades, depende da nossa saúde, isso e aquilo, mas graças a Deus, são 5 anos e 2 meses sem interromper um único dia e sempre com sementes novas. Então, é gratificante. Eu agradeço a Jesus a oportunidade de Ele nos permitir isso, como também agradeço toda vez que somos convidados para fazer uma palestra. Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas você vai tão longe, vai em outra cidade, é domingo, ou é sábado, ou é de noite, né? E eu falei assim, bom, se a gente faz com amor, tá? Todo trabalho é difícil, mas o trabalho que a gente faz com amor já não é tão difícil assim. E esse trabalho não remunerado, por amor, é muito gratificante. É muito, muito, muito gratificante. Eu sempre digo que é tão melhor dar do que receber, principalmente se for no bem. Então vocês estão vendo que o nosso objetivo aqui era comemorar esses 5 anos em que o Sementes Diária está no ar, porque ele não entrou no ar apenas quando ele veio para a Rádio Rio de Janeiro, não, em 2022, né? Ele entrou no ar a partir do momento em que a primeira pessoa recebeu a primeira mensagem pelo grupo do WhatsApp e recebeu aquilo como um presente, como algo gratificante, não do Luiz Cláudio Alfradique, mas da espiritualidade que não deixa de olhar por nós em momento algum. Deus está atento a cada um de nós. E a mensagem, à medida que você ouve, porque quando eu posso ouvir uma mensagem, você pode ouvir essa mesma mensagem, o outro ao lado pode ouvir essa mensagem, mas a interpretação que nós fazemos, ela tem a ver com o nosso psiquismo, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de pensar. Então a frase pode ser comum a todos, mas a informação que aquela frase traz, essa é individualizada para cada um de nós. Então é um trabalho extraordinário, para o qual nós parabenizamos você. Esperamos que faça mais 5 anos. Não sei se nós estaremos aqui para comemorar os 10, né? Mas de alguma maneira nós estaremos. Encarnados ou não, mas estaremos. Isso é verdade. Então eu espero que faça mais 5 anos, que possa continuar a chegar a cada vez mais pessoas. E você quer saber uma forma de dar um presente para alguém, que às vezes o amigo liga para você e fala, ai, fulano, hoje eu estou mal, hoje eu não estou bem. Claro que a gente oferece o nosso ombro amigo, pergunta se quer conversar, se quer bater um papo, mas aprende uma dicasinha, pergunta assim, você quer receber uma mensagenzinha? Você pode tirar depois, se você não quiser, mas você quer receber por esses próximos dias aí uma mensagenzinha de positividade que com certeza vai te ajudar, e aí você manda o link para a pessoa poder se inscrever no grupo Sementes Diária. Quem sabe não será uma semente que você está plantando e que irá frutificar lá na frente. Exatamente. Nós fornecemos, nosso propósito é sermos aquela pessoa que vem com um saco de semente e distribuir as sementes para que cada um passe para o solo fértil que tem acesso. Esse é o convite que nós fazemos, tá? A mensagem ela não pesa no celular, ela é um link de YouTube e a gente sempre diz assim, se gostar, compartilha. Pode ser útil a alguém. Se não gostar, deleta. Não pesa nada, nada, nada. Isso aí. A primeira vez que eu vi a Semente Diária, eu pensei numa coisa. Quando eu li o nome, uma historinha que todos conhecem, né? Aquela historinha, um homem preparando seu retorno, resolve ir até a loja em que nós encomendamos. E a gente encomenda, tá? Alguns compulsoriamente, outros por escolha. Situações para nós vivermos as nossas experiências. E aí tinha várias placas, né? Amor, tranquilidade, prosperidade, tudo que é positivo estava exposto ali na prateleira. E aí a pessoa, né, claro, como qualquer um de nós faria, encomenda uma série de coisas boas, né? Quero levar um pacote imenso com tudo isso que vai me ajudar a fazer essa caminhada da forma mais feliz possível. E o vendedor, um anjo, pede que a pessoa aguarde, puxa a cortina, vai atrás da lojinha e volta com uma pequena, mínima caixa
entrega para o comprador. E ele falou, eu fiz uma encomenda tão grande e estou recebendo só isso? E ele disse, sim, porque aqui nós vendemos sementes. E não são os frutos. Você precisa plantar. Então era aquela caixinha de sementes que ele traria para a sua jornada. E essa caixinha de sementes seria importante se ele soubesse semear no solo fértil das nossas escolhas. Porque às vezes a gente escolhe um solo que não é bom. Mas se a gente escolhe um solo fértil, ela vai frutificar, vai florescer, vai fazer por nós aquilo que nós precisamos que seja feito. Então, é uma honra receber novamente você aqui. Te agradeço a participação. Digo para você, ouvinte amigo, entre lá na programação da Rádio Rio de Janeiro, veja os momentos em que Semente Diária está no ar e se inscreva. Há uma forma de você também fazer a inscrição, está lá. Se inscreva para você ser mais um daqueles que recebe as sementes diárias. A honra é nossa, o carinho é nosso, a alegria é nossa. E é um convite. Conhecer a Semente Diária, a gente sempre pede. Se gostar, junte-se a nós e vamos distribuir positividade. Pelo menos 2 vezes ao dia. A gente tem condição de fazer esse trabalho juntos. E a você, ouvinte amigo, agradecendo a sua audiência, a sua participação, agradecendo a você, Luiz Cláudio, por ter estado mais uma vez aqui conosco. Nós desejamos um final de semana de luz, paz, tranquilidade e para fortalecer a nossa certeza absoluta que aquele que nos criou, nos ampara e nos guarda constantemente de forma ininterrupta, nós queremos deixar uma mensagem em forma de música para vocês, com um autor que vocês vão ver daqui a alguns dias no nosso E a Música Espírita Está no Ar, que é o Ricardo Costa e o Robertinho Renó, com a música Fortalece a Minha Fé. Nós precisamos ter essa frase no nosso dia a dia para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida e possamos, como o Luiz Cláudio falou, vencer a nós mesmos nessas dificuldades imensas que trouxemos para essa experiência reencarnatória. Uma excelente tarde para todos. Boa tarde para você e obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Meu mestre Jesus laborioso, que me cultiva em seu jardim de flor, pegando-me a cada amanhecer, orvalho repleto de amor. Sigo os teus passos e teus exemplos com dificuldade, pois tenho tanto que aprender a amar. Tu és um bálsamo de amor, de luz e caridade, pois me dá possibilidade de eu poder me encontrar. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha fé com o sol de cada dia que nasce pra me conceder, nasce pra me conceder. Fortalece a minha fé com lágrimas de chuva que me levam a você, que me levam a você. Fortalece a minha. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.